Mudou muito o futebol do tempo que você jogava para hoje? Mudou. Para melhor ou para pior? Eu acho que para pior, porque para nós, bom, você acompanhou todos os nossos processos lá, todo time tinha um meia, Flávio. Bom. Seja contra o 15 de Jaú, tinha um meia bom. América de Rio Preto tinha um meia bom. A Portuguesa, o Santo André, o São Bento, todo time tinha um que podia jogar no São Paulo. No Palmeiras, no Corinthians, só não jogava porque não tinha espaço. Porque a E gente às vezes eles vinham de lá. ia tirar o Pita para colocar o cara, ou ia tirar, né? Era difícil. Ia tirar o Zico no Flamengo, não tinha como. Mas eram craques. Hoje a gente está em uma falta de número 10. E hoje, por conta dessa tendência do futebol, os números 10 estão jogando tudo na ponta direita. Luiz Henrique, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, Campeonato da Libertadores, tá na ponta direita. Veiga, tá na ponta direita. Scarpa tá de ala direito, nem de ponta direita, né? Não tá. Jogou no Atlético Mineiro nos últimos jogos de ala direito. O próprio Estevão, né? O próprio Estevão, o Rafinha, o Antony, o Malcom, esses jogadores todos, na nossa época, eram meias, não eram beirada. E os de perna direita estão jogando na ponta esquerda. Ou seja, o Neymar, esses estão tudo indo lá da beirada para dentro. E aí a pergunta que eu fiz pro Zubeldia, a gente entrevistou ele na ESPN, e eu falei para ele, você sendo argentino, a Argentina não abre mão do 10. A gente não tem um 10 no São Paulo. Botafogo tem 4. Almada, um dos melhores do campeonato, Savarino, um dos melhores, Eduardo, que é casado com a filha do Bebeto, e o Romero. Aí o Alan Patrick, que foi premiado pela ESPN, no Inter, e o Bruno Tabata, que também tá lá no Inter, que joga pela direita, mas também faz a meia. Aí o Corinthians tem dos melhores. Garro também foi premiado, tem o Depay, tem o Coronado. Aí você vai pro Flamengo, tem o De La Cruz, que é um meia-direita, meia-esquerda, Arrascaeta, que foi o melhor durante muito tempo, né? Trouxe o Alcaraz agora. Aí você vai pro Atlético Mineiro, tem o Scarpa, que tá jogando na beirada. O Palmeiras tem o Veiga e o Felipe Anderson, que chegou, ainda não emplacou. Tá na beirada. O Vasco tem o Felipe Coutinho e tem o Depay. Então todos os times hoje têm esses jogadores jogando um numa beirada, um em outra. E os números 10, que são os premiados, são os de fora. São os jogadores estrangeiros. Então alguma coisa está errado. O Iroberto foi premiado também ali. O Iroberto deve estar dando, graças a Deus, que tem o Depay e o Garro e ainda tem o Coronado, para pifar a bola para ele. Porque quando o Roger Guedes sai, ele sofreu. E ele foi guerreiro, ele se bancou sozinho ali. E hoje bateu lá os 15 gols, né? Junto com o menino com o Alejandro do Vitória. E o Lucas Estevão vem logo atrás ali. Então, eu acho que a gente precisa rever o nosso futebol com relação a volante, Marlon Freitas e Gregory. Olha a qualidade dos dois, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E a seleção precisa ter esses caras. O Casemiro na fase boa, né? E o centroavante. Agora o Igor Jesus apareceu aí, vamos ver no que vai dar. O Endrick tá lutando lá no Real Madrid, né? Mas a gente não tem um 9, né, Flávio? A gente não tem nem 10 e a gente não tem um 9.